Então, 1.6 é sobre o tempo. Então, ontem foi comprimento, hoje vai ser basicamente tempo e massa, tá certo? Então, basicamente, a medida do tempo, ela tem um propósito que é responder a duas perguntas principais, tá certo? Talvez mais do que isso, mas duas delas é: quando algo aconteceu? E a outra pergunta é: quanto tempo algo durou? Então essas são perguntas que a gente tende a responder aí com a ideia da grandeza de tempo, tá certo? Bom, para a gente começar, vale a pena a gente ter uma noção sobre algumas escalas de tempo que estão aí presentes no universo, tá certo? Então, a tabela 1.4 do livro, ela exemplifica aí algumas noções de intervalo de tempo aí que você encontra no nosso dia a dia. Aliás, não no nosso dia a dia, mas no universo, vamos dizer. Então, para a gente ter uma ideia, o tempo de vida de um próton, que é um tempo de vida teórico, calculado teoricamente, é da ordem de 10 a 40 segundos, tá certo? A idade do universo é da ordem de 10 a 17 segundos. As pirâmides de Kelp estão da ordem de 10 a 11. A expectativa de um ser humano é da 10 a 9, a duração de um dia é 10 a 4. Intervalo entre duas batidas de um coração é da ordem de 10 a menos 1. O tempo do coração humano. O tempo de vida do muon, que é uma partícula fundamental, é 10 a menos 6. O pulso mais curto que os caras conseguem implementar no laboratório é da ordem de 10 a menos 16. O tempo de vida da partícula mais instável que a gente conhece é da ordem de 10 a menos 23. E o tempo de Planck, que é basicamente, como diz aqui embaixo, o tempo decorrido após o Big Bang, a partir do qual as leis da física que conhecemos passam a ser válidas, é da ordem de 10 a menos 43. Ou seja, antes desse tempo, as leis das físicas eram outras, e agora, depois de 10 a menos 43 segundos, as leis que a gente já conhece são as leis que regem o nosso universo até hoje, certo? É importante frisar que qualquer fenômeno repetitivo pode ser usado como padrão de tempo. Então, antigamente, os caras usavam um pêndulo, tá certo? Então, colocavam um pêndulo lá e contava quantas oscilações dava. Obviamente que tem que ter um comprimento fixo, tem que ter levantar na mesma altura, tá certo? E aí você tinha uma ideia de tempo de um fenômeno, tá certo? Então, basicamente, você precisa de algo que seja repetitivo. A rotação da Terra, por exemplo, foi utilizado por muitos séculos, tá certo? Como medida de tempo. Porque, obviamente, no começo a gente não tinha o ferramental todo que a gente tem hoje, então usava fenômenos da natureza, periódicos, para poder mensurar esse tempo. O relógio de quartzo, por exemplo, que antigamente as pessoas usavam, hoje em dia está cada vez mais raro, tem um anel de quartzo e é posto em vibração esse anel. E ele pode ser sincronizado também, por exemplo, com a rotação da Terra, de tal maneira que cada vez que o seu ponteirinho lá dá uma volta, significa que a Terra deu meia volta, tá certo? Então o seu ponteiro maior lá de horas dá 2 voltas completas, não é isso? A cada dia. Então isso é um tipo de fenômeno repetitivo, né, que tem um certo período que você pode ajustar e sincronizar para poder mensurar, por exemplo, a rotação da Terra. Muito bem. Obviamente que cada método possui uma respectiva precisão que pode variar muito, né, de um para outro. Então o pêndulo tem uma precisão que não é tão boa, o relógio de quartzo já é uma precisão legal, né, e você tem relógios atômicos que tem uma precisão absurda, etc. Então isso, para alguns tipos de tecnologias que você vai desenvolver, por exemplo, satélites, você precisa de tempos sincronizados com alta precisão, certo? Bom, a fim de se obter a medida do tempo com uma precisão enorme, a humanidade desenvolveu, então, como eu disse, o que é chamado de relógio atômico. Então, em 1967, a 13ª Conferência Geral de Pesos e Medidas,
ela adotou como padrão de tempo 1 segundo que era baseado no relógio de Césio, tá certo? Então, 1 segundo, em 1967, é o intervalo de tempo que corresponde, então vou escrever aqui, ó, em 1967, 1 segundo é o intervalo de tempo que corresponde a esse número aqui, que eu não sei nem se é bilhão, deixa eu ver, 3, 6, 9, acho que é 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 oscilações da luz. E isso é a oscilação da luz de uma transição atômica bem específica, tá certo? É emitida por um átomo de césio Não, o acento está no lugar errado. Vamos pôr no lugar certo. E o átomo de césio é o 133. Enfim, basicamente eles pegaram lá um sistema periódico, né, um processo periódico, que eles tinham uma precisão absurda, tá certo? E eles definiram então como sendo 1 segundo igual a 9 bilhões 9 bilhões 192 milhões 631.770 oscilações. Ou seja, a luz ali, ela vibra do césio 133, a luz que é emitida por esse átomo, 9 bilhões de vezes aproximadamente por segundo. Então você pode definir o segundo dessa maneira. Esses relógios são tão precisos que ele atrasa 1 segundo aproximadamente em 6.000 anos, tá certo? Então, esse tipo de relógio já em 1967 tinha um atraso de 1 segundo a cada 6.000 anos. Nos relógios mais modernos, os erros chegam a 1 segundo a cada 3 vezes 10 a décima anos. Então, quer dizer, você tem uma precisão de tempo aí que é muito grande, tá certo? Para ele atrasar 1 bilionésimo de segundo, ele leva aí alguns anos para atrasar. Então, são relógios bastante precisos. Einstein, depois, na teoria da relatividade, ele mexeu bastante com a nossa noção de tempo, tá certo? Mas não é o nosso foco aqui, então a gente não vai entrar nesses detalhes da teoria da relatividade, mostrando que o tempo também era relativo, depende do observador, etc, etc. Mas no nosso caso aqui, o tempo é absoluto, assim como o Newton já entendia o tempo, tá certo? Mas é bom saber, né, para efeito de completeza, de curiosidade, que o tempo também é uma grandeza relativa. Bom, de tempo é basicamente isso que eu quero falar, e a outra grandeza é a massa, tá certo? Então, a seção 1.7 define, então, a ideia de massa. Massa. Bom, a massa ela começou a ser mensurada primeiramente pelo quilograma padrão, tá certo? Então existia aí o quilograma padrão. Então, basicamente, o padrão de massa do sistema internacional é um cilindro de platina e irídio que é mantido lá num Bureau Internacional de Pesos e Medidas, no qual foi atribuído a massa de 1 quilo. Os caras um dia chegaram lá, pegaram uma quantidade desse material aí, que era a platina e irídio, e falaram, não, esse peso aqui é 1 quilo. Pronto. Desde que todo mundo use isso como padrão, aquilo se tornou 1 quilo, e daí em diante, 2 vezes a massa daquilo é 2 quilos, 3 vezes a massa daquilo é 3 quilos, e assim por diante. O importante é que exista um consenso, tá certo? Se todo mundo definir aquilo como sendo 1 quilo, maravilha, então está definido o quilo, a gente usa isso para efeitos de comparações daí em diante. Toda grandeza, toda medida que a gente faz é basicamente assim, tá certo?
escolheu lá um certo padrão para o metro, escolheu aqui um certo padrão para o segundo e escolhemos também um certo padrão para a massa, tá certo? Dado esse padrão, isso é divulgado para todo mundo, então todo mundo pode ir lá e representar o que é 1 quilo, espalha-se esse 1 quilo aí padrão para todo mundo e aí calibra-se balanças, etc., usando esse padrão e está todo mundo conversando igual, tá certo? É uma criação do homem mesmo, mas que se todo mundo usar o mesmo padrão, está bem claro, está bem definido e a gente consegue reproduzir 1 quilo, 1 segundo e 1 metro, aonde quer que a gente esteja. Beleza? Essa que é a brincadeira. Como metro, assim como o metro, né, foram dispostas aí, cópias precisas desses cilindros, e elas foram espalhadas ao redor do mundo a fim de mensurar a massa via comparação, tá certo? Então, antigamente, não sei se alguém não viu, alguém viu, você tinha uma balança lá, igual o símbolo da Libra, né, que você colocava então o peso aqui, depois você ia ponderando do outro lado, do lado direito, até entrar em equilíbrio, né? Tinha um ponteiro em cima aqui, quando ela estava bem alinhado, significa que o peso da esquerda é igual ao peso da direita, né? Então, basicamente, isso usava para medir a massa, sem precisar de aparelhos eletrônicos, etc. No passado era assim que era feito. Alguns exemplos também de massas, né, que existem no universo, para a gente ter uma ideia da grandeza, né? Então, tem a tabela 1.5. Então está aqui. Tabela 1.5 com algumas massas aproximadas. Então a massa do universo, por exemplo, é 10 a 53 quilogramas. A nossa galáxia é 10 a 41, o Sol é 10 a 30, a Lua 10 a 22, tem alguns asteroides e Eros 10 a 15, uma montanha pequena e 10 a 12, um transatlântico 10 a 7 quilogramas, um elefante por volta aí de 5.000 quilos, uma uva 3 vezes 10 a menos 3, um grão de poeira vezes 10 a menos 10, a molécula de penicilina 10 a menos 7, o átomo de urânio 10 a menos 25, a massa do próton é da ordem 10 a menos 27 e a do elétron da ordem de 10 a menos 31. Então varia aí desde 10 a 53, como a massa total do universo, até 10 a menos 31, que é a massa aí da subpartícula subatômica, né, da partícula subatômica, que é o elétron. Beleza? Bom, tem um outro padrão de massa, que é o que a gente chama de unidade atômica, né? Então, visto que as massas dos átomos podem ser comparadas também entre si, e isso pode ser feito mais precisamente que o quilograma padrão, então definiu-se a massa aí do átomo do carbono 12 como sendo 12 unidades de massa atômica, tá certo? Então existe aí um segundo padrão de massa, que é então a unidade atômica, tá certo? Ela é chamada de unidade atômica. Então, ela é definida, como eu disse, como sendo o carbono 12 tem 12 unidades atômicas. Então, 1/12 do carbono 12 é equivalente a uma unidade atômica. A relação entre essa massa atômica com o quilograma é dado por, então, uma unidade atômica é equivalente a 1,660538886 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. Tá certo? Então você pode definir aí o quilograma também em termos da unidade atômica, e aí fica uma coisa mais precisa, visto que a gente tem uma precisão enorme também em mensurar as massas dos átomos. Ok? Alguma pergunta aí? Muito bem. Uma outra grandeza também relacionada com a massa é a determinada massa específica, tá certo? Então,
massa específica ou densidade de massa. Isso aqui é muito importante, tá certo? Então, a massa específica ou densidade de massa, ela é definida como a massa por unidade de volume. Então, é a massa por unidade de volume. Geralmente, a gente usa a letra ρ para definir essa densidade de massa. Ou seja, o ρ é a massa sobre o volume, tá certo? Então eu consigo calcular essa densidade de qualquer objeto. Basicamente eu vejo o volume do objeto, vejo a massa que esse objeto tem, a razão entre a massa e o volume te dá a densidade desse objeto. Obviamente que as densidades dos objetos podem ser constantes ou não, tá certo? Pode ser que variem, dependendo se o objeto é uniforme ou não. Geralmente ele é expresso em quilogramas por metros cúbicos. Tá certo? A massa específica, por exemplo, da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou, como é definido geralmente em termos de quilogramas por metros cúbicos, é 1000 quilogramas por metro cúbico. Isso aqui é a massa específica da água. Ok? Uma vantagem da gente usar a massa específica e não a massa propriamente dito é que a gente trabalha com grandezas que é intensiva, tá certo? E não extensivas. O que isso quer dizer? Que não depende da extensão. Então, isso é muito importante vocês terem a ideia de intensivo e extensivo. O que isso quer dizer? Imagina que eu tenho aqui esse objeto e ele pesa 1 quilo. Se eu pegar e aumentar o tamanho dele, a massa desse objeto vai aumentar. Ou seja, ela depende da extensão do objeto. Se ele tinha 1 metro de comprimento, e eu manter a área igual aqui, vamos dizer, lateral, e ampliar para 2 metros de comprimento, o peso, a massa, vai variar conforme a extensão. Então a massa é uma grandeza extensiva, tá certo? A densidade de massa, por sua vez, é uma grandeza dita intensiva. Por quê? Porque se eu dobrar o volume, pega 1 quilo de chumbo, tá certo? Tá aqui 1 quilo de chumbo, ele tem um certo volume X. Se eu pegar o volume 2x, a massa dele também vai dobrar equivalente. Então, não vai depender da extensão à densidade de massa, tá certo? A densidade de massa não depende da quantidade de amostra que eu estou pegando, tá claro? Então isso é mais interessante a gente trabalhar às vezes com grandezas intensiva do que extensivas, tá certo? Dado a densidade do chumbo vai ser a mesma independente do volume que eu pegar de chumbo, tá certo? A massa, por sua vez, não. A massa eu vou ter que falar, a massa de 1 metro cúbico de chumbo. Então eu tenho que determinar para você qual é o volume de chumbo que eu estou pegando para você ter uma ideia da massa do mesmo, tá certo? A densidade eu não preciso falar nada do volume. A densidade do chumbo é a mesma, independente do volume que eu pegar de chumbo, tá certo? Isso define, então, entidades extensivas e intensivas. Beleza? Maravilha? Muito bem. Vamos fazer um exemplo, que é o exemplo 1.4. Um objeto pesado pode afundar no solo durante um terremoto se o tremor fizer com que o solo passe por um processo de liquefação, tá certo? Então, a areia ali pode ser que ela se liquefaça, né? Que ela vire líquido, no qual as partículas do solo deslizam umas em relação às outras quase sem atrito. Nesse caso, o solo se torna praticamente uma areia movediça. A possibilidade de liquefação de um solo arenoso pode ser prevista em termos do índice de vazios e de uma amostra do solo, onde
Então esse índice de vazio é igual a VV sobre VP, onde o VP é o volume total das partículas de areia na amostra e VZ é o volume total do espaço entre as partículas. Isso é, o espaço dos vazios, tá certo? Se E excede o valor crítico de 0,8, ou seja, se o E for maior do que 0,8, então pode ocorrer essa liquefação durante um terremoto. Qual é a massa específica da areia ρA correspondente ao valor crítico? Então, qual é a massa específica da areia ρA correspondente ao valor crítico? E ele fala, a massa específica do dióxido de silício, que é o principal componente da areia, é 2,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então a ideia é basicamente o seguinte, ó, só para dar uma dica. Você tem o volume do vazio e você tem o volume da areia, tá certo? Bom, a amostra de areia, ela tem o volume da areia, ela tem duas coisas, ela tem a areia mais o vazio, tá certo? Então se você pegar uma amostra aqui, eu te trouxer 1 quilo aqui num potinho, aqui, isso aqui não está só o volume da areia, é o volume da areia mais o volume do silício, desculpa, vamos distinguir areia e silício. O silício é só o silício, a areia é o silício mais o vazio, tá certo? Vamos pensar assim. Então, se você pegar 1 quilo de areia aqui, você vai ver naquele espaço lá tem areia e tem vazio junto, tá certo? Então, uma amostra de areia, ela vai ter o silício mais o vazio. A massa específica da areia tem que levar em conta o vazio também, tá certo? A massa específica da areia. Porque eu estou contando, chamando de areia o silício mais o vazio, certo? Então, calcula para mim como é que seria a densidade do todo. Como que você acha que seria? A densidade seria o quê? A massa do todo dividido pelo volume do todo, tá certo? É isso que é a densidade específica. Agora, a massa do todo, o que ela contém? Ela contém a massa do silício e mais a massa do vazio. Tá certo? A massa do vazio quanto é? Pode chutar. 0. Muito bem, um bom chute. Massa do vazio é 0, tá certo? Então, a massa do todo vai ter simplesmente a massa do silício. Mas o volume do todo você leva em conta o volume do vazio também. Então você vê a distinção agora entre a densidade do todo e a densidade do silício. Sim ou não? Porque a densidade do silício não vai entrar o volume do vazio, só vai entrar o volume do silício, tá certo? Porque... Então, muito bem. Dito isso, como é que fica então a diferença entre a densidade do todo e a densidade do silício? Escreve para mim no caderno de vocês, então, a densidade do todo e a densidade do silício. Pode chamar as coisas, chama assim, ó. Massa do silício é M. Isso aqui, ó. Vamos dar nomes aos bois, ó. Então, a massa do todo é igual à massa do silício. Eu vou acabar fazendo a porcaria. Mais a massa do vazio. Tá certo? O volume do todo é igual ao volume do silício mais o volume do vazio. Tá certo? Dessa maneira, a densidade do todo é igual. A massa do vazio é 0. Então,
a densidade do todo é a massa do silício dividido pelo volume do silício mais o volume do vazio. Tá certo? Muito bem. Bom, a massa do silício, como é que a gente calcula? Ó, ele deu aqui, ó, a densidade do silício, tá certo? Então eu quero calcular a massa do silício, porque meu objetivo aqui é calcular a razão entre os volumes, ok? É isso que eu quero aqui para poder ter ideia do E. Então a massa do silício a gente calcula pela densidade do silício que ele deu ali, que é igual ao quê? A massa do silício dividido pelo volume do silício. Tudo certo até aí? Beleza? Então a massa do silício é fácil calcular, porque ele deu a densidade em termos do volume, né? Então a massa do silício é igual o ρ do silício, que multiplica o volume do silício. Tudo certo? Sim ou não? Até aí? Maravilha. Alguma dúvida? Não? Muito bem. Então agora a densidade do todo, eu posso pegar essa massa aqui, jogar aqui. Então ela vai ser a densidade do silício, que multiplica o volume do silício dividido pelo volume do silício mais o volume do vazio. Bom, a minha ideia aqui, para saber o crítico, é saber quando que o E vai ser maior que o 0,8, tá certo? Essa aqui é a minha pergunta. Quando é que esse índice de vazios aí vai exceder 0,8? Então, olha só como é que a gente pode fazer. A gente não tem aqui a massa do vazio, tá certo? Mas a gente pode escrever a massa do vazio em função da massa, do volume do silício, que é o V do P, tá certo? Ó, o VP é o volume total das partículas de areia na amostra, só das partículas, tá certo? Ou seja, só do silício. Então, se eu me atentar a essa expressão aqui, eu tiro que E vezes o volume do silício, que é o volume das partículas, é igual ao volume do vazio. Sim ou não? Hã? Beleza? Então agora eu tenho o volume do vazio também, ó. Então eu tenho daqui que o ρ do todo é igual ao ρ do silício vezes o volume do silício. Isso tudo dividido pelo volume do silício, que multiplica o volume... que multiplica não, que soma com o volume do vazio, que nada mais é do que E vezes o V do silício. Certo? Agora eu posso colocar o V do silício em evidência aqui. Isso aqui, ó, vê se me acompanha. Vai ficar, ó, ρ do silício, que multiplica o volume do silício. E aqui eu tenho V do silício, que multiplica 1 mais E. Sim ou não? Coloquei em evidência aqui o volume do silício. Tá certo? Eu posso cancelar agora, né? Visto que está multiplicando, cancelo esse com esse aqui. Agora eu já não dependo mais do volume do silício. Então isso aqui me dá o ρ do silício dividido por 1 mais epsilon, 1 mais E. Ok?
A pergunta é, qual é o rodo todo? Ó, vamos escrever a expressão aqui, agora a pergunta fica mais clara. Rho do todo é igual ao Rho do silício dividido por 1 mais E. Tá certo? O Rho do silício é dado, ó, tá aqui. Tá certo? O E, eu quero saber quando ele vai ser maior que 0,8. Para que valor do rodo todo o E vai ser maior que 0,8? Tá certo? Então vamos colocar o 0,8 aqui para a gente ver qual é o rodo todo que dá exatamente o valor crítico, onde o E fica exatamente igual a 0,8. Sim ou não? Tá certo? Se eu jogar aqui 0,8, isso vai me dar exatamente o rodo todo, que é o crítico, que é aquele que bateu dali para cima ou para baixo, a gente vai ver, o negócio descamba. Sim ou não? Muito bem. Então, se eu substituir os valores, eu tiro o rodo todo crítico, né? Veja que o rodo todo varia, porque exatamente o que está mudando é o volume de vazio, né? Então, por isso que o rodo todo de uma areia pode mudar de um para outro. Da areia, aqui chama silício, mais vazio. Então, nesse caso, se a gente substituir tudo, a gente vai ter... Eu fiz a conta? Ah, eu não fiz a conta, mas depois vocês fazem. Mas aí, vamos substituir aqui o rodo todo, vai dar... Ah, não, se eu substituir, eu fiz a conta, sim. O rodo silício é 2,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, dividido por 1,8. Por que 1,8? É 1 mais o E crítico, que é 0,8, tá certo? 1 mais 0,8 dá 1,8. Se você olhar essa conta, o rodo todo vai ser 1,4 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Bom, ele fala que se o E exceder esse valor aqui, tá certo? O negócio descamba, ok? O que isso quer dizer? Que se ele for maior, o prédio desaba. O que tem que acontecer com o rodo todo, então? Ele vai ter que ser maior ou menor que 1,4? O que acontece se eu aumentar o E aqui? Diminui. Ou seja, se o rodo todo for menor que 1,4 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, o objeto vai, então, descambar, certo? Vai cair. Tá claro a análise? Sim ou não? Não é maior, tá certo? É menor, porque o E, aumentou o E, o Rho diminui, e aí, então, o negócio vai à bancarrota. Maravilha? Então, esse aqui é a densidade limite da areia, que é o silício mais vazio, de tal maneira que o prédio não cai. Passou desse valor, o negócio descamba e aí vai ao beleléu. Beleza? Alguma dúvida? Não? Tá sossegado? Falei que vocês iam fazer, mas acabei fazendo.